Olá, meus alunos. Então, estamos aqui na nossa videoaula número 5 de História do Direito. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Egito e Mesopotâmia. São duas civilizações que têm conexões importantes para que nós possamos entender a história do direito e de como as leis acabam se modificando de acordo com da maneira que a sociedade se configura. E vamos seguir falando sobre esses dois assuntos nas próximas aulas, certo? Então, sociedade egípcia, acompanhe lá pelo nosso material, tanto pelo nosso livro, quanto pelos slides lá do nosso portal, certo? Então, tanto na sociedade egípcia como na sociedade mesopotâmica, nós temos algumas características que são parecidas e outras que se modificaram justamente pela maneira com que esses povos se configuraram e como se relacionavam. Porque na história do direito, como a gente já falou antes, é muito importante entender a cultura de cada povo para entender como eles se relacionam e que tipo de lei foi feita, certo? Então, a princípio, ambas então se urbanizaram quase ao mesmo tempo, né? Então entre 3100 até 2900 a.C. Então temos essa questão temporal, né? Cresceram ao longo de bacias hidrográficas, então tá lá também, inclusive vai ter um mapa lá no material de vocês, bem certinho lá, vocês podem verificar como era antes e como se configura esse mapa hoje. As duas também adotaram uma forma de governo monárquico e o Egito então foi de maneira centralizada, toda a questão em torno do faraó, e cidades-estado foram usados na Mesopotâmia. Essa diferença é fundamental para entender o decorrer do desenvolvimento dessas civilizações. Vamos começar pelo Egito, então. Então, o Egito ele tem essa característica centralizada, tudo em torno do faraó. Então, o faraó é a encarnação do próprio Deus. Isso aqui eu vou tocar bastante nesse assunto, porque isso modifica muito a maneira com que a sociedade se relaciona. Dele emana, então, o conceito de justo e de como as pessoas devem ser. Então tem essa coisa do dever ser, tem essa força normativa, né? O que é justo, o que é injusto, e ele é a jurisdição, não jurisdição, então quem diz a lei é o faraó. Ele é o titular da jurisdição no Egito. E a vontade dele é a vontade de Deus. Então é interessante que esse sistema jurídico, tudo emana do faraó. O faraó não era um representante de Deus, ele não era algo que falava em nome de. O faraó era o Deus. E isso tem uma força normativa muito grande e tinha uma pressão muito grande para essa questão da obediência desse povo, certo? Dentro dessa ideia no Egito, do faraó, existiam outros funcionários reais, mas tudo girava em torno do faraó, certo? Uma sociedade muito coesa e muito ligada à ideia do Deus que estava na frente deles, né? Então não tinha um representante, o Deus estava ali. E aí nós temos o vizir, né? O vizir é interessante porque ele foi o primeiro juiz. Então, ele era o aplicador da lei. Apesar da titularidade da jurisdição ser do faraó, o vizir era o aplicador da lei. E ele era um sacerdote, né? E ele era um funcionário real. Então, lembra, ele está a serviço do faraó. E ele era o juiz para a solução das lides. Então, ele aplicava essa lei. No Egito Antigo, então, né, a manifestação do dever ser, então a norma de conduta, né, era relacionada à moral, à religião e à magia. De novo, nessa época aqui, nós temos uma conexão do direito completamente entrelaçada entre as questões culturais de comportamento, de religião, de moral, de magia. Tudo fazia parte do direito. Não existia um código especializado numa questão separada. Então, as normas do Egito englobavam todos os aspectos da vida das pessoas, né? Então, os princípios morais orientavam o elaborador, né, e o aplicador para uma norma. Então, a questão de moral influenciava completamente a produção normativa. Como eu já falei, a jurisdição é titularidade do faraó
E ele podia, a critério dele, mudar, extinguir, modificar toda a normatividade do Egito. Então, ele tinha os funcionários, ele delegava funcionários para poder decidir algumas questões, mas ele determinava que decisões eram essas, não. Então, não existia um sistema, um código sistematizado, né? Não existia um guia de orientar o aplicador do direito, então tudo era prescrito pelo rei, né? o deus rei, né? O faraó, nesse aspecto do ser e do dever ser. Então existia uma diretriz muito, muito certa, né? Muito direcionada. A norma. Então a norma ela era emanada do divino, né? Do Deus, então era uma questão de divindade. Né? A conduta contrária era considerada antijurídica e herética, né? Uma questão contra a religião, contra o Deus, e também antijurídica. Essas coisas andavam juntas. Né? E o descumprimento dessa questão dos deuses fazia com que existia um temor muito grande da população desobedecer, porque não estava desobedecendo a lei, eu estava desobedecendo o Deus, né, em si. Então, a deusa garantida, que garantia a justiça, era a deusa Mate, né? Ela era a guardiã das questões da justiça e era filha do rei Sol e tinha uma questão onipresente. Então, sempre essa questão religiosa e da magia estava ligada nas decisões jurídicas. Né? E a normatividade do Egito era completamente ligada a uma questão mitológica, né, da religião, e tudo isso em sintonia com a questão do poder real, né, a questão do faraó. Então, a cultura jurídica ela favorecia o controle do Estado sobre o povo, então a questão da fé sempre teve um papel de controle social muito grande, porque fé não se questiona, então já se teve muito empenho em vincular a lei com a religião para impor, sem ter que explicar por que sim ou por que não, essa vinculação da lei com a religião. Né? Então, favorecia um controle do Estado sobre o povo. Né? Então, o social através da força e da coação, porque é difícil, uma coisa é questionar a lei, outra coisa é questionar o Deus, né? Então, quando se vincula a lei com Deus, as pessoas ficam mais acuadas e a questão da evolução social fica reprimida, porque existe uma coação através da fé. Então, essa sacralidade do direito no Egito garantiu com que as pessoas ficassem temerosas e tivessem um controle social efetivo. Então, os períodos de reinado eram muito longos e se conseguia controlar muito bem essas pessoas. Né? O rei era uma santidade, então era a principal fonte do direito, era o faraó, né? Era o rei. Não havia recursos, né? Desobedecê-lo seria cometer um crime tanto religioso quanto uma questão jurídica, porque eram a mesma coisa nesse momento, certo? Então era ignorar a questão da ordem, da justiça, da verdade, esses valores todos eram contrariados no momento que se fizesse alguma coisa contra o faraó. A decisão era em cooperação dos deuses, então tinha a decisão jurídica sempre vinculada a uma questão divina, então era julgado pelos deuses também. E em poucos casos específicos, então, o faraó poderia rever o caso. Então não existia recursos, mas o faraó poderia rever um caso porque ele poderia decidir ao seu bel prazer. Os egípcios praticamente não deixaram normas escritas, né? Então se estuda muito os costumes desses povos para poder dar uma posição sobre o que era o direito. De novo, como a gente já falou em toda a teoria do culturalismo jurídico na aula anterior, né? O estudo desse tipo de história do direito, dessa historicidade, essa questão dos fato, valor e norma, lembram? Sempre tem a ver com a cultura. Eu preciso entender a cultura daquele povo para poder entender o direito que ali acontecia, né? Então, eles tinham, apesar disso, tinham algumas ideias de igualdade de gênero, né? A ideia de justo e de equilíbrio também existia tentativas de decisão na questão do justo e do equilíbrio, né? Através da ideia da deusa Mate, né? E alternou alguns períodos do direito individual e um direito tipo feudal
ele acabou alternando em alguns períodos históricos por aqueles que tinham seus privilégios, né? Então se alternou um pouco esse modelo jurídico, né? Mas o casamento, ele era monogâmico, né? À exceção do faraó. Existia um direito contratual com um bom desenvolvimento, então tinha a questão de contratos, né? De venda, de arrendamento. Então tinha algumas coisas bem interessantes a serem vistas ali. E a questão de... O direito penal não era muito severo, apesar de tudo, então existia muita questão pecuniária, muita questão de banimento, muita questão de penas religiosas, porque na verdade, como aqui a cultura religiosa e a do direito eram completamente ligadas, nesse tipo de sociedade se tem um temor muito grande de uma pena sobrenatural, né, supraterrena. Porque se eu for negar como pena algum tipo de ritual após a morte, por exemplo, essa alma pode ficar condenada para sempre, algumas coisas nesse sentido, certo? Então, no corpo das decisões tinha alguns especialistas que eram esses funcionários delegados pela faraó, né? Então, eles também pensavam sobre essa decisão jurídica e contavam no momento do julgamento, então, uma ideia de como essa norma atingiria as pessoas. Então já existia uma certa tentativa hermenêutica, né, de técnica de interpretação nessa época, né? Então, de novo, aqui nós temos o fato, né, fato, valor e norma, então esse fato submetido a uma avaliação e uma normativa acontecendo, e isso era comum acontecer assim como hoje, né? Então aqui eu tenho uma pequena passagem sobre a questão do culturalismo jurídico. Então vocês podem acompanhar e ter alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Tá? Então a teoria tridimensional está ligada a essa ideia de evolução do direito na história do direito. Né? Então, no Egito também se desenvolveu um corpo de leis advindas dos costumes como direito consuetudinário e determinado pelo soberano. Então, a questão do costume era uma fonte fundamental do direito e era, né, determinado pelo faraó a validade dessas questões. Mas o costume sempre teve uma influência grande na produção do direito. Então o rei é o juiz supremo, então a decisão dele era soberana, né? Existiam alguns juízes singulares, que questões menores eram delegadas por ele, então a gente já falou sobre isso. E existia um tribunal, né? Que tinha pessoas que trabalhavam lá, inclusive com uma quantidade interessante, eram 31 membros, né? E as causas mais importantes passavam por esses estudiosos. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção na ideia do Egito, tá? O Egito que eu tenho para falar para vocês é isso, mas vocês lembrem que tem uma sociedade muito concentrada em torno do faraó, então a decisão toda passava por ele. Esse faraó ele não era representante de Deus, mas ele era o Deus em questão. A titularidade de toda decisão jurídica e toda jurisdição é dele, né? E era uma sociedade que não tinha muitos conflitos, porque existia uma cultura muito coesa, existia uma coerção muito grande através da questão religiosa e conseguia se manter através desse temor uma coesão considerável através do tempo, né? Então existia ela é muito concentrada em torno dessa figura né, divina. Pessoal, a próxima aula a gente vai falar sobre Mesopotâmia, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nas diferenças e nos contrapontos que faremos para entender por que nessa sociedade ela se formou dessa maneira e por que na Mesopotâmia ela é distinta, tá bem? Até mais, tchau!